Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém. Gostaria aqui de estar meditando junto com os irmãos mais uma mensagem da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13, e o versículo 23 e o 24, que diz assim: E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Esse versículo que nós acabamos de ler no Evangelho de São Lucas, onde um homem chega diante de Jesus e pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, já visto que nossos dias atuais, o que está acontecendo é exatamente a palavra do Senhor Jesus se cumprindo em nossos dias, através das mensagens que são pregadas nas igrejas, mensagens de autoajuda, mensagem para confortar o nosso vil pecado, e não tem uma transformação, uma mudança de vida. Não seguimos os passos de Cristo. Então veja bem, Jesus está relatando aqui que muitos vão querer entrar e não vão poder, porque no momento em que nós estamos vivendo agora, há multidões de pessoas que estão na porta, e Jesus diz: porfiar por entrar por essa porta. Essa porta, ela é apertada, e o caminho também é estreito, mas nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão na porta. Há pessoas que frequentam a igreja diariamente, há pessoas que choram no culto, há pessoas que ajudam com seus dízimos e com as suas ofertas, há pessoas que até cantam na igreja, há pessoas que até pregam na igreja, mas ainda continua pelo lado de fora da porta. Essas pessoas talvez zombam, riem de muitas pessoas que estão distantes da porta. Não vai na igreja, não carregam a Bíblia, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão mostrando os seus pecados. No mundo visível, todo mundo está vendo a prostituição. E aqueles que estão na porta e que não entram, acham que aqueles que estão longe não tem esperança, não há esperança, porque está muito longe da porta. E eles estão pertinho da porta. A 2 passos que dá, eles podem entrar nessa porta. Estão frequentando a igreja e acham que o pecado que elas cometem é um pecado inofensível. Talvez não está atingindo ela no momento. Talvez não está atingindo as pessoas em sua volta no momento. Mas esse pecado inofensivo que não está ofendendo, ele é tão grave porque ele está impedindo essas pessoas de entrar a porta dentro, de buscar a salvação em Cristo. Essas pessoas que estão na porta estão na mesma condição daquelas que estão distante da porta, ou que seja, que nunca carregou uma Bíblia. E nós vai ver isso. Então veja bem, não é diferente, porque vai chegar um momento em que o Senhor dessa casa, ou seja, Jesus Cristo, vai se levantar, como ele disse nesses versículos mais abaixo, e vai fechar essa porta. No momento em que ele se levanta, muitas pessoas vão tentar entrar, vão correr, mas elas estão tão desesperadas, porque nessa porta entra um de cada vez. E a confusão vai ser tão grande que ela vai bloquear essa porta. E ninguém pode entrar até o Senhor fechar essa porta. E elas vão bater e vão dizer: Senhor, Senhor, nós comemos e bebemos na sua presença. Nós lembramos quando o Senhor pregou nas nossas ruas, quando nós ouvimos o Evangelho. E ele vai dizer assim: olha,
apartai-vos de mim, porque eu não conheço os que praticam a iniquidade. Essas pessoas foi na igreja, essas pessoas fez de tudo ali, mas ficou na porta, olhando para a igreja, mas também olhando para o mundo, tentando tirar o máximo de aproveito das coisas do mundo, não abandonar a sua fornicação, a sua mentira, amaram mais o prazer do que o próprio Cristo, deixaram Jesus na segunda posição e em primeiro lugar no seu coração, voltaram para as coisas do mundo, olhava para a igreja, mas também tirava proveito do mundo, nunca decidiram uma vida em Cristo. E essas pessoas nunca vão ser salvas, porque isso é bíblico. Eu vou te dar um exemplo de Noé, no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, você vai ver a Bíblia narrando a história de Noé. Noé ficou 120 anos construindo uma arca e falando do amor de Cristo. Mas as pessoas não deram ouvido, zombaram de Noé. Você acha que muitas pessoas ali naquele momento não estavam que nem nos nossos dias? Muita gente dizendo, não, o que esse pastor prega é verdade, o que esse irmão fala é verdade, mas nunca tomou uma posição de entrar porta dentro. Sempre ficou para o lado de fora. Uns ainda postam versículo, outros discutem a respeito da doutrina, sabe, das palavras de Jesus, da autoridade de Jesus, mas mesmo assim continua pelo lado de fora. E Noé ficou 120 anos. E quando o dilúvio veio, a Bíblia diz que o próprio Deus fechou aquela porta. E só Noé e a sua família foram salvos. A agonia, o desespero dessas pessoas, porque não acreditaram nas palavras que Deus tinha dado a Noé. E assim prossegue nos nossos dias também. As pessoas não estão dando ouvido à palavra de Jesus Cristo. Continua na porta, estão prostituindo e acha que dá tempo, porque vai na igreja e acha que dá tempo se arrepender e se converter. Um exemplo também na época de Ló. Em Sodoma e Gomorra, você vai ver no capítulo 18, quando Deus anuncia a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. No capítulo 19, nós vai ver a Bíblia narrando a história de Ló. Esse homem se afligia todos os dias a sua alma. Você acha que aquele homem não falava para as pessoas da ira, da justiça de Deus? Umas pessoas diziam, esse homem está certo, o que ele fala é verdade. Outros, totalmente ao contrário, não acreditava. Mas tinha pessoas também à porta. Estavam ali na porta, acreditavam no que ele falava, mas nunca tomou a decisão de poder entrar por essa porta e receber a salvação. Então veja bem, quando Deus destrói a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que estavam ali, somente Ló e as suas filhas saiu, até a mulher ficou para trás, porque ela estava olhando para a porta, mas também ela olhava para as maravilhas, para as delícias que tinha em Sodoma e Gomorra. E assim acontece nos nossos dias. Se nós não tomar uma postura, uma mudança de vida radical, mudar completamente e entrar porta dentro, como Paulo disse. Paulo, ele disse lá em Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 13 e 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo está dizendo aqui, ó, eu não julgo que já tenha alcançado, entrado por essa porta, entrado nessa salvação, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e sigo no meu alvo, o prêmio, sigo no dom da salvação, que se encontra em Cristo Jesus. Então pessoas estão trocando a salvação por causa de um relacionamento, estão convivendo com pessoas que não amam a Cristo, odeiam a palavra, e mesmo assim você está trocando o grande amor de Deus e dar o Filho dele para morrer naquela cruz. Você viu que quando esse Senhor levantou e fechou a porta, não há mais esperança. Jesus disse, ali haverá dor, ali haverá ranger de dentro, um sofrimento eterno. Nunca mais
você poderá entrar por essa porta. Então a porta, ela é apertada, o caminho continua sendo estreito. Vamos abandonar a nossa vida de pecado, olhar para Jesus. O mundo está acabando, o mundo está afundando, mas as pessoas ainda querem gozar a sua felicidade nos pecados, coisas que é contra a natureza de Deus. O casamento, desde que quando a pessoa casa e tenha a sua vida com Deus, e a pessoa que você tem um relacionamento, que sirva a Deus da mesma maneira, não é pecado, mas tudo que é ao contrário, a lei de Deus continua sendo pecado. Talvez você pense aí na tua mente, você pensa, mas eu penso desse jeito, e eu posso dizer, eu penso do meu jeito. O que você pensa e o que eu penso não tem significado, porque nós somos criatura, e o que prevalece é a lei do Senhor, e o que Ele determinou estão se cumprindo a cada dia. E se o que Jesus disse aqui, que quando a porta fechar, não há mais esperança, porque hoje você pode entrar, mas vai chegar um dia que não há mais tempo. E se você acredita na palavra do Senhor, é melhor nós se preocupar, enquanto é tempo, entrar por essa porta que é estreita, por esse caminho que é apertado, e nos conduzir à salvação, ao trono da glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.